O anti-lag é um negócio épico, escuta só isso. Esse é o som do combustível sendo queimado propositalmente no escapamento para garantir a pressão do turbo o tempo todo. No começo dos anos 2000, a Subaru pegou um sistema que já era incrível e o tornou ainda melhor, criando uma espécie de motor a jato que atuava no escapamento, que significava mais potência e dominou os ralis da época. Mas como essa engenhoca maluca funcionava? Bem, o anti-lag é relativamente simples. Trata-se de colocar uma carga de energia no turbo para reduzir o atraso ou lag. Mas por que isso é tão importante no rally, já que não se vê tanto nas categorias em circuito? Bem, tudo tem a ver com as regras daquele tempo. Todos tinham de usar motores de até 2 litros, mas o uso de turbos não tinha grandes restrições. E corridas são corridas, então usavam as maiores turbinas que pudessem encontrar. Muitas equipes usavam pressões de turbo de mais de 2 bar, gerando até 400 cavalos com seus motores. Mas com os números de potência aumentando, a FIA lançou uma regra para limitar a cavalaria. Eles não queriam a coisa toda fora de controle, tal como aconteceu na era dos Grupo B. Aqueles carros eram absurdos, confira um vídeo sobre eles aqui. Uma regra foi criada para limitar isso, era preciso usar os turbos com restritores, uma placa na entrada de ar do turbo que limitava a quantidade de ar que a turbina podia sugar. Isso não atrapalha muito em rotações mais baixas, mas quando você faz o motor girar a mais de 5.000 RPM, a restrição realmente limita a potência, o que fez com que os times conseguissem apenas 300 cavalos. No começo dos anos 2000, essas placas tinham um buraco de precisos 34 milímetros, que era o mesmo para todos os carros. Mas isso criou outro problema, o lag. Agora, não me entenda mal, mesmo sem esses restritores, turbos com esse tamanho ainda teriam um bocado de lag. Mas a restrição forçava os turbos a trabalhar mais para fazer o ar entrar e criar a pressão. Então, como sempre acontece no automobilismo, as equipes foram criativas. A Lancia foi a primeira com uma ideia inteligente. Não resolvia o problema, mas de alguma forma permitia contorná-lo. Eles adotaram uma superalimentação dupla, com compressor e turbina. O compressor garantia pressão a baixa RPM, enquanto o turbo fazia isso nas rotações mais elevadas. Bem criativo, mas meio que com as desvantagens dos dois sistemas. O compressor era um obstáculo para o motor e o turbo limitava o fluxo de escapamento, sem falar no peso extra de ambos os sistemas. Então a Toyota teve outra ideia. Eles arroubaram dos motores turbo da Fórmula 1 dos anos 80, quando Renault, Ferrari e BMW usavam o escapamento para queimar combustível e mover o turbo, mesmo quando o piloto tirava o pé do acelerador. E isso era muito inteligente. Então imagine você entrando numa curva, você levanta o pé do acelerador, conduz o carro pela curva e então, quando precisa mesmo acelerar, tem de esperar o turbo encher e entregar a potência máxima. Nem um pouco ideal, né? Especialmente no rally, em que os estágios são estreitos e sinuosos e essa resposta vai valer muitos segundos em um estágio. Então, o que fizeram quanto ao turbo lag? Eles trabalharam com a ECU. Quando o piloto tirava o pé, a válvula de aceleração era fechada, mas não totalmente como seria normal. Em vez disso, deixavam algum ar e um pouco de combustível chegar ao motor quando o piloto desacelerava, então retardavam o ponto de ignição. Aí a vela criava a centelha tarde, tão tarde que a válvula de escapamento já estava aberta. E assim a combustão não criava muita compressão, ela saía pela válvula de escapamento. Esse pulso de energia super alto passava pelo escapamento e dele para o turbo, fazendo girar mais rápido. De quebra, você tem esses estalos insanamente altos do escapamento. Ah, e as chamas, não se esqueça disso. Então, quando o piloto pisa no acelerador, o turbo já está criando potência máxima. Você pode ouvir isso aqui. Antes da largada, você ouve o boost já sendo criado. E o legal é que o sistema não exigia mudanças mecânicas. Tudo o que os engenheiros precisavam mudar era o mapa do motor. Agora sabemos como esse sistema é interessante, como o som era épico. Mas funcionava? Bem, veja esse gráfico de dinamômetro da Subaru. Aqui está o carro andando sem e com a LS. A diferença na potência é insana, mas a diferença no torque é ainda mais incrível. O piloto deve ter sentido uma diferença enorme no empurrão em saídas de curva. Isso era revolucionário, mas tinha suas desvantagens. Como você pode imaginar, os carros engoliam combustível e era necessário levar uma maior quantidade de gasolina ao longo do rally. E a confiabilidade, o pulso dos gases de escapamento é quente a ponto de derreter os turbos. Os coletores ficavam incandescentes e era preciso tomar cuidado para não cozinhar sistemas eletrônicos no compartimento do motor. E a desvantagem final eram os freios. É isso aí, os freios. Eu sei, isso pode soar estranho. Isso pelo fato de que o sistema removia todo o freio motor, já que você ainda está com os cilindros em exposição, mesmo quando o piloto deixa de acelerar. Isso complica para os pilotos. Por exemplo, numa curva rápida, geralmente ao invés de frear, você tira o pé do acelerador, deixando a transmissão e o motor aplicar
aplicarem uma força de frenagem sutil para mover o peso para frente e ajudá-lo a virar o carro na curva. E esses carros não tinham nada disso. Então os pilotos tinham de usar o freio muito mais. Isso deixava os carros mais difíceis de pilotar e acabava com os freios. Então as fábricas tiveram de aperfeiçoar, sempre para fazer os carros mais controláveis e mais confiáveis. E isso culminou com a Toyota trazendo uma solução diferente para o problema do anti-lag. Ela ganhou o nome de Fresh Air Anti-Lag, ou anti-lag de injeção secundária. A Toyota pegou parte do ar de admissão e jogou para uma válvula no escapamento. Isso tornou a combustão no escapamento mais limpa, fria e eficiente. Essencialmente, isso exigiu menos turbos por temporada. Essa válvula era importante por permitir que a ECU controlasse exatamente quanta pressão o carro produzia sem acelerar. Isso permitiu à Toyota ser bem mais precisa com seu anti-lag, resultando em menos consumo de combustível, maior vida útil do turbo, que ainda não era das maiores, e maior dirigibilidade. Embora fosse eficiente, a equipe ProDrive Subaru pensou que podia fazer melhor. E como eles chegaram a isso, nós nunca saberemos, mas era chamado de escapamento de foguete. E com um nome desses, era, é claro, incrível. Eles criaram algo genial, de visual estranho, que fazia o anti-lag, mas melhor. Eles queriam mais vida útil do turbo, uma combustão mais eficiente e um fluxo de ar mais controlável para o turbo. E pra ser honesto, era complexo pra caramba mesmo. E a ProDrive de fato patenteou. Patented. E agora sabemos como funciona. Então, esse é o foguete, ou sistema de combustão externa da Subaru. Que tal o barulho que ele faz? Ele está entre o motor e o turbo e, como no sistema anti-lag da Toyota, conta com uma entrada de ar comprimido fresco controlado por uma válvula. Mas a diferença aqui é que o fluxo de escapamento não é incendiado pela vela, é o foguete que faz isso. E isso é porque ele é muito semelhante à câmara de combustão em um motor a jato. O foguete tem uma forma complexa, mas cada um dos detalhes está ali por uma razão muito boa. O fluxo do escapamento chega por aqui, o ar fresco turbocomprimido entra aqui, o ar flui por esses pequenos buracos em direção à câmara de combustão principal. E o objetivo principal dessa coisa é queimar o combustível de forma eficiente e limpa. Então a mistura rica de ar e combustível chega e o calor do foguete detona tudo. Ele foi fabricado com a liga metálica de precisão Inconel, um material que tem um ponto de fusão incrivelmente alto. Agora, todos esses buracos e entradas recebem ar fresco e misturam com os gases de exaustão, garantindo uma combustão eficiente. Lembre-se que esse é o objetivo da Subaru aqui, um fluxo constante de alta velocidade de gás para dentro do turbo. Atenção aos pequenos tubos aqui, eles são entradas para o ar turbo comprimido que cria os chamados vórtices toroidais através do foguete. E você acha que não sabe o que essas coisas são? Pense de novo. Lembra daqueles brinquedos Airzuka? Funciona como eles. Com um donut de ar trabalhando através do foguete, criando um ambiente perfeito para queimar o ar e o combustível, gerando um super consistente fluxo de pulsos de alta energia para o turbo. É absolutamente genial. Mas havia outros benefícios também. Note essas câmaras pequenas em torno da parte externa do foguete. Elas isolavam o exterior do foguete das temperaturas internas de 750 graus. As temperaturas no compartimento do motor eram bem mais baixas, a combustão era eficiente e se misturava bem com o ar fresco. Então as temperaturas no turbo eram menores que as dos anti-lag tradicionais. O anti-lag tradicional criava combustões intermitentes de altíssima energia, mas o foguete criava um fluxo constante e controlado de pulsos de alta energia. Então o turbo era impulsionado mais rápido, com maior controle da ECU, com menos calor e desgaste. Mas apesar da vantagem de potência e eficiência, a Subaru não conseguiu superar Sebastian Loeb e a Citroën na luta pelo título. Algo como a batalha entre o Audi 4 e o Peugeot T16, o Citroën tinha o entre-eixos mais curto e era mais equilibrado, o que levou a vencer o campeonato. Tá, o rally era maluco nos anos 2000, mas era ainda mais nos anos 80, com os carros do Grupo B e fãs insanos ao longo dos estágios. Confira esse vídeo sobre o tema aqui. Obrigado por assistir, até a próxima!